Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma atividade que faz daqueles que a praticam mais motivados, produtivos e autoconfiantes. E desenvolve diversas habilidades e competências. Parece até que eu estou falando de doping, né? Mas diferente dele, essa atividade não tem contraindicações e só tem impacto positivo onde acontece. É o voluntariado. Você sabia que 1 em cada 5 brasileiros faz algum tipo de trabalho voluntário? E que se toda a classe média emergente se engajasse nessa atividade, teríamos, até 2030, mais recursos do que todos os programas da ONU aplicados na ajuda a um estranho? Para falar dos voluntários e das voluntárias e da chamada cultura da doação, estamos recebendo hoje a Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E eu já queria deixar claro, quer dizer, a gente na apresentação fala do voluntariado, mas é muito mais amplo que isso. Nós vamos falar da doação, do ajudar o próximo, um desconhecido, a doação de dinheiro, a doação do tempo, né? São vários tipos de doação. E aí eu queria começar abrindo com você, Paulo, explicando isso. Quer dizer, a gente agora há pouco teve a divulgação dos novos números do World Giving Index. Primeiro vamos começar dizendo o que trazem esses números. Bom, a gente traduziu como índice de solidariedade, porque exatamente ele mede 3 tipos de doação. A doação em dinheiro, tempo e ajuda a um desconhecido, que acho que é uma forma mais crua de ajuda no mundo de hoje. Bom, o Brasil caiu no índice, foi da posição 68 para a posição 75 de 139 países, mas foi uma queda pequena. E a boa notícia é que o índice de voluntariado aumentou de 18%, como você falou, para 20%, ou seja, 1 em cada 5 brasileiros está fazendo trabalho voluntário, o que é uma boa notícia, né? Eu que não sei o que é mais difícil, né? Você doar dinheiro, porque às vezes você não tem, ou doar o tempo, que é um negócio dificílimo hoje em dia para as pessoas, não? São 2 maneiras de expressar a mesma coisa, que é essa preocupação de participação cidadã, de participação social. Eu acho que muita gente tem tempo de sobra para, né, um aposentado, uma dona de casa, tem mais tempo sobrando para dedicar e quer ter uma atividade também produtiva, de ajuda, de fazer o bem. Mas tem gente que é muito ocupada, executivos, mas que tem recursos financeiros sobrando e que poderiam direcionar. Mas o mais interessante é que a pesquisa mostra, né, não o World Giving Index, mas uma outra pesquisa que a gente realizou sobre doação no Brasil, que não necessariamente quem tem mais renda doa mais dinheiro. Proporcionalmente à renda, né, as classes com menos recursos doam muito mais. Então nem tem tanta relação com a renda, né, você ter o dinheiro disponível, mas muito mais com essa vontade de praticar o altruísmo e fazer algo pelo outro. Não, sem dúvida. Agora, Vitor, a gente tem aí, as 2 frentes são extremamente importantes, né? A pessoa que tem o tempo e a disposição para fazer esse trabalho sem nenhuma remuneração, porque não dá para ter isso, né? Você não pode contar com o pagamento das pessoas para ajudar o próximo. E também da parte financeira, porque você envolve alimentação, estrutura, água, comida, do atendimento de todas essas pessoas, dependendo da ação que é necessária, né? Pois é, mas como a Paula falou, as pessoas acham tempo, né? O nosso conselho, por exemplo, é feito de pessoas muito ocupadas, mas envolvidas e que arrumam um tempo para estar conosco e nos ajudar de alguma forma. Assim como outras 80 mil pessoas que fazem sua doação de todos os valores e que participam, né? E hoje em dia, com as redes sociais, tem sempre uma oportunidade da pessoa participar, mesmo não podendo ir até a organização. Acho que isso é interessante. Na sua experiência, a gente vive um processo de crise, há quem diga que nós já estamos saindo dela, enfim. Está mais difícil, porque também tem aquela situação onde nas grandes catástrofes as pessoas se comovem mais e participam. Mas num processo onde todo mundo está envolvido numa dificuldade econômica, imagino que tenha caído essa doação de dinheiro como foi visualizado no índice de solidariedade. Você percebe isso também? A gente percebeu do meio de 2015 até o final de 2016, agora já em 2017 com um patamar estável e com crescimento já nos últimos 2 meses, principalmente o último mês. Acho que as pessoas resolveram, não, vamos partir para frente e vida que segue. E isso é muito importante para a organização também, né? A gente sempre fala de cultura de doação e eu sempre falo que a gente tem que ter, entre aspas, uma cultura de pedição, né? Então você sempre precisa pedir e dizer para as pessoas que é necessário, tanto a participação
como a doação de várias formas, né? Pode ser em produtos ou pode ser em recursos, em dinheiro mesmo que é necessário. Mas acho que sempre essa situação. Você precisa dizer para as pessoas que você precisa delas, né? Olha, participe, a gente está precisando de uma ajuda aqui, ou algumas coisas muito específicas. Então, acho que é muito importante as organizações se prepararem para isso, para dizer para as pessoas que é necessária a participação delas. Nossa, mas é um ponto muito positivo, porque se você já nos últimos 2 meses começa a ter uma melhora, quer dizer que as pessoas estão tendo a tranquilidade. Né? Isso é importantíssimo, a tranquilidade de doar dinheiro. Pois é, acho que você mencionou na crise financeira, claramente afetou a capacidade do brasileiro de doar recursos. Mas, por outro lado, a gente teve esse aumento no trabalho voluntário. Tivemos as Olimpíadas, né, Marina? Sim, sim. Ah, contabilizou aí também. Com certeza teve um efeito positivo. Eu acho que não é as pessoas que participaram da Olimpíada, porque é um número pequeno, perto do tamanho da população brasileira. Mas acho que criou um engajamento, uma vontade de participar de mais gente no Brasil que se refletiu nesse aumento de 10%, né? É considerável. Poxa, para um país como o Brasil... Putz, agora a gente se acha um país muito feliz, muito alegre, muito receptivo. Mas a gente é tão voluntário, assim, comparado com outros países, vamos dizer, na mesma situação econômica, no mesmo tamanho, não sei. Não. A boa notícia disso é que dá pra gente crescer muito. Olha que bom! Então, você olha para um país como os Estados Unidos, a gente está falando de 40%, é só o dobro. Nossa Senhora. Tá. De pessoas participando. E tem outros ainda que você tem um percentual ainda maior de trabalho voluntário. Vamos falar assim, só pra gente ficar... Não ficar triste, mas ver onde a gente pode chegar. Qual que é o país mais solidário? O país mais solidário é Mianmar. Mianmar. Mas é por causa da doação em dinheiro. E é muito relacionado à questão religiosa. Eles seguem a religião budista e uma parte da religião budista que chama Theravada, em que faz parte do seu processo de participação religiosa a doação em dinheiro. Para sustentar os mosteiros e toda essa... Então, mais de 90% da população doa. Então, você vê que tem espaço, né? Tá. Agora, tira Mianmar, que está é ponto fora da curva. Quem que se destaca? Então, os Estados Unidos. Tá. Né? Seria o segundo, assim? Ele era o segundo até o ano passado. Agora, o segundo colocado é a Indonésia. Tá, olha. E onde você tem mais de 60% da população doando. Então, aí acho que dá um parâmetro para a gente, até onde podemos chegar, né? Tá. O Brasil, nesse último indicador, estava com 21%, está com 21% da população doando, ou seja, a gente tem aí, dá para triplicar o número de pessoas. Isso especificamente quando a gente fala de doação em dinheiro. Isso. Quando a gente totaliza todos esses tipos de doação, tanto de tempo como voluntário, mais o de ajudar um desconhecido, continua nesse mesmo jeito? Os Estados Unidos continua à frente? Sim, sim. Tá. Eu estou falando no índice geral. Ah, no índice então, o primeiro geral. lugar é Okay. Mianmar, segundo Indonésia e terceiro é o Quênia. Olha! Então você vê que nossos amigos africanos estão indo muito melhor que nós da América Latina, né? Os países da América Latina não tiveram tão bom, América do Sul principalmente, Agora, desempenho por que será que os países mais desenvolvidos, o primeiro mundo, não estão configurando aí como os mais solidários? Talvez porque não precisem, então? Então, esse índice... Esse último indicador foi quando os países do G20, né, que são os países mais desenvolvidos, tiveram um pior desempenho, eles tiveram uma queda generalizada no índice. É a primeira vez que os Estados Unidos pontua tão baixo, por exemplo. Inglaterra também, né, não aparecendo em alguns Depois do Trump, eles perderam a fé no mundo, né? Acabou a fé nos Estados Unidos. É um horror. Os números falam do ano passado, né? Então, estavam num processo eleitoral. Já estavam perdendo a fé. Eu acho que eles estavam no processo de perder a fé. Ai, que horror. Mas eu acho que o Brasil tem um potencial enorme. E engajar a população nessas maneiras de se expressar é algo que deveria envolver as empresas, não só o terceiro setor, né? A gente que faz esse trabalho, participa de movimentos por uma cultura de doação e outras plataformas, mas acho que as empresas precisam engajar mais seus funcionários e a gente vê cada vez mais essa presença de programas de trabalho voluntário dentro das empresas, mas também o governo precisava pensar que essa é uma maneira de trazer recursos privados para fins públicos e que é um caminho muito interessante para complementar a ação do governo, né? Nossa, mas agora é um ponto que eu vou ter que conversar com você, porque é muito importante isso. Vamos lá, mas vamos fazer uma pausa para respirar, porque tem muita conversa pela frente. Eu volto já já com o Capital Natural, não saia daí.
Estamos de volta com o Capital Natural, falando hoje de voluntariado, solidariedade, com a Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES, e o Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. No último bloco a gente estava falando exatamente neste ponto que eu quero conversar agora. Quer dizer, é a falta do Estado que traz o voluntariado? Ou ele deve existir mesmo quando o Estado é muito presente, muito funcional? Por favor. Eu acho que é um conjunto das coisas, né? Na parte do Estado, por exemplo, quando a Fundação Abrinq faz projetos de educação, por exemplo, a gente sempre faz em parceria com as secretarias de educação e sempre criando a oportunidade que a família participe dos projetos. Mas isso já até está colocado na legislação, a possibilidade de participação. Mas em si isso é aberto. Então, eu acho que a gente tem que conseguir fazer um mix um pouco disso, envolver o Estado tem a obrigação de prover, mas você tem a oportunidade de participar, ter projetos com assuntos transversais e oportunizar que a família esteja junto. Acho que você precisa dizer, olha, a gente quer que vocês estejam juntos. E até usa a criança como um vetor, né, para chamar os pais para participar. Então, acho que é um pouco isso. A gente precisa cobrar o Estado que faça, mas a gente precisa, de novo, falando de cultura, né, a cultura de participar. Você vai na escola do seu filho, você sabe como funciona. Então, nesse sentido, a gente tenta lá sempre fazer esse tipo de... A gente está presente, a gente coloca a oportunidade de um projeto numa escola, faz com que os pais participem, até para a gente poder sair depois e ir para outros espaços, porque o nosso trabalho não vai ficar ali para sempre. Claro. Colocado dessa forma, você coloca, né, eterniza, vamos dizer, falando de sustentabilidade, é uma forma de ser sustentável, né, de que aquele projeto continue, com o apoio do Estado que está ali provendo o serviço e com a família monitorando e oportunizando que ela esteja lá. Paula. Então, acho que, como o Vitor colocou, é complementar, né? E uma sociedade civil forte, robusta, ela não existe se você não tiver essas organizações fortes atuando junto do Estado. Então, desenvolver as organizações da sociedade civil é uma maneira da gente, inclusive, fortalecer a democracia, porque são organizações que dão voz a grupos que muitas vezes estão marginalizados e que não têm voz e que, através dessas organizações, conseguem ter um posicionamento junto a governos, junto a empresas, junto a outros entes, né, da nossa sociedade. Acho que mais do que nunca, né, o mundo percebe que o Estado não dá conta sozinho. Né? Não existe recurso suficiente para dar conta dos desafios. Então, fazer parcerias junto à iniciativa privada é muito importante, junto à iniciativa privada sem fins lucrativos. Sim, né? Claro. Eu acho que o que a gente está falando aqui é realmente esse recurso privado com fim público, né? Com fim para a sociedade. E o terceiro setor, as organizações da sociedade civil, elas podem funcionar como uma pesquisa e desenvolvimento para o Estado. O Estado não pode testar uma política pública que dá errado. É verdade. Sim. O terceiro setor pode testar novos caminhos, né? Eu acho que essa é um papel muito interessante de criar novos programas e projetos que podem ser levados à escala pelo Estado, mas que são testados em ambientes fechados, menores, pela sociedade civil. E essa é uma contribuição muito positiva, até para virar uma política pública depois, né? Sim. Agora, a minha dúvida é o seguinte, falta o Estado dar maiores incentivos que sejam fiscais, maior espaço para, entendendo que posso terceirizar esta função, uma vez entendido como é o melhor caminho, eu agrego isso a uma política pública, falta um pouco de tudo isso, porque eu entendo que para alguns setores ou para algumas situações, há muitos anos numa batalha por uma causa, você já tem um deslocamento financeiro, você já tem algumas iniciativas que foram alteradas, que passam a ajudar as pessoas e tudo mais, mas tanta coisa precisa ser feita. Então, minha dúvida é onde falta mais ou está tudo faltando? Bom, você falou de incentivos fiscais, né? Eu acho que o Brasil ainda precisa melhorar o ambiente para o doador. Para quem quer pegar seu recurso e disponibilizar para as organizações. Ainda é complexo, é difícil, não é muito simples, tem uma série de questões que o doador precisa enfrentar para conseguir fazer essa disponibilização de uma forma, né, fácil. E isso não acontece, né? Mas deveria, como é em outros países.
Então, tem essa questão do incentivo fiscal, que eu acho que a gente precisa de um melhor ambiente regulatório. O IDES tem feito um trabalho, inclusive, nessa linha, defendendo a criação de incentivos fiscais para fundos patrimoniais e a volta do incentivo fiscal para a pessoa física, porque a gente tinha isso até a década de 80, e aí esse benefício deixou de existir. E eu acho que é um caminho muito importante, porque, às vezes, a pessoa precisa do incentivo fiscal para começar a se engajar. Sim. E uma vez que ela se engaja, eu acredito... Ela está envolvida, né? É um caminho sem volta, né? Quando você começa a fazer trabalho voluntário, você começa a participar de uma organização social, isso traz um bem para o indivíduo tão grande que acaba virando uma prática, né? Um hábito, porque isso tem um benefício para os dois lados. Falta cultura, então, de solidariedade no próprio governo, Vitor? Então, a Fundação Abrinq trabalha com pessoas, com empresas. A gente tem alguns projetos próprios, mas a gente sempre está tentando convidar os prefeitos, né? Por exemplo, a gente tem 5.570 municípios no Brasil. A Fundação está presente em 2.300. Olha, né? A gente tem 2.300 prefeitos que disseram que fantástico. Vão priorizar a criança e adolescente nos próximos 4 anos. O nosso dever é cobrar para que isso aconteça. Então, dentro dessa gama, você encontra muita coisa. Você encontra prefeitos realmente muito engajados e prefeitos, às vezes, que entraram, que às vezes eram de um outro setor e resolveram ajudar e viraram prefeitos que precisam de uma ajuda. Então, é um pouco aí onde a gente entra, né? Então, assim, é o recurso público, é a vontade de fazer e é um pouco da ajuda de quem está aqui do lado. Como a Paula disse, tem projetos especiais, a gente tem uma série de projetos exitosos, que não necessariamente só nosso, mas de várias outras organizações, que a gente coloca para que esses prefeitos possam fazer, né? Então tem um pouco da vontade de se reeleger e um pouco do resultado, ou a facilidade de saber fazer, ou a gente ajudar que ele faça. Evidentemente que sempre aí a gente chama todos os conselhos municipais para nos ajudar, se a cidade está pronta. É uma teia, né? É uma cidades rede menores, ou a gente fala também cidades grandes? Tem de tudo, tem de tudo. E a gente tem muitos projetos, muitos resultados muito bons em cidades pequenas e em cidades grandes, né? E numa cidade pequena você vê o resultado muito facilmente, né? Às vezes numa cidade grande precisa de um esforço um pouco maior. Cita pra gente alguma coisa que você acha que te marcou, assim? É sempre bom saber. A gente tem experiências em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Muito interessantes. E nos municípios muito pequenos da Amazônia, por exemplo, em que a nutrição das crianças era muito ruim, em que elas comiam açaí e peixe. Então foi feito um esforço para que se colocassem hortas nas creches e nas escolas. Então você mudou a alimentação daquelas crianças daquela região, ribeirinhas, né? Com um projeto muito simples, né? Em que você fala um pouco de sustentabilidade para as crianças e ao mesmo tempo elas estão consumindo aquele produto que está saindo ali para eles, agregando ao peixe, ao açaí, hortaliças e frutas. Mudou muito, né, os indicadores dessas crianças, da nutrição dessas crianças naquela região. Então, acho que é esse exemplo, né? O terceiro setor, as organizações, às vezes conseguem encontrar soluções muito simples e baratas que podem ser implementadas em larga escala pelo governo e resolver problemas de uma forma muito simples, fácil. Então, acho que esses são caminhos bem interessantes dessa rede, né, que o Vitor falou, de todos trabalharem juntos para resolver os problemas. Eu acredito muito que nós precisamos de todos os setores, precisamos de todos. Não, todo mundo junto. Todo mundo. Eu acho que mais do que nunca. A cultura do como posso ajudar, né? Isso às vezes em algumas lojas tem a pessoinha com jaleco, como posso ajudar, mas se a gente, né, de alguma forma pensasse isso, a gente está com falta de sangue nos estoques de sangue, como eu posso ajudar? É duro porque você não tem como fabricar isso, você tem que pedir para as pessoas fazerem o tempo todo as pessoas têm que doar sangue. E é complicado, a pessoa tem que pensar, ela não posso fazer nada, eu tenho dinheiro, mas eu posso doar sangue, né? Eu posso ir lá ajudar alguma pessoa que está passando necessidade. Como eu posso ajudar? E aí eu vim com a pergunta que eu faço em vários programas, porque eu sempre acho que os jovens atuais têm lá as suas dificuldades por viverem com a cara no celular, mas também tem uma consciência maior em outros aspectos, tanto de convivência mais colaborativa, né? E eu queria entender de vocês o papel dos jovens hoje. Se vocês sentem que, até não sei se no índice tem esse escopo definido, né? Se o jovem está mais presente ou ainda não, na parte de solidariedade.
Então, ainda não. Ainda não? Não, a gente vê até que essa, pelo menos a prática da doação de dinheiro, ela cresce conforme a idade. Nem tem dinheiro. Assim como também gênero, né? No caso brasileiro, as mulheres doam mais, mas no mundo os homens estão doando mais. É uma novidade, porque isso vem de 2 anos para cá. Tá. Mas no caso do jovem, eu acho que eles se engajam de uma outra maneira. Né? A gente vê cada vez mais o engajamento através dos coletivos e o jovem tem buscado também e cobrado mais, inclusive, das empresas, né? A gente fala dessa nova geração que cobra mais um posicionamento socialmente responsável, ambientalmente também responsável das empresas, acha que tem que ter um espaço para mais propósito na sua atuação. Então, a gente vê realmente essa mudança de percepção que é muito positiva e que eu espero que leve as empresas a mudar um pouco a sua prática, né, para atender essa percepção até como uma prática de retenção de talento. Sem dúvida. Eu acho que os coletivos são um bom exemplo. Os coletivos, tem muitos coletivos muito importantes com os jovens e acontecendo muita coisa interessante. Eu acho que as campanhas de arrecadação do teto são feitas sempre com jovens. A gente tem a base colaborativa que tem muita ação. Eu acho que eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a minha geração tem mais que ajudar e dar um suporte para que esse pessoal que está vindo tenha essa possibilidade. Eles já estão fazendo e acho que tem, evidentemente, o volume, né, vai ter que aumentar. O Brasil é muito grande, né? Mas eu acredito que nesse sentido, acho que tem um movimento muito positivo. E se é uma questão de cultura, nada como começar lá de baixo, né? Quanto mais novinho, a gente sempre fala isso em tantos momentos, vai plantando a semente que uma hora gera e cresce desse jeito. Mas não acabou, estamos no meio da conversa, vou fazer só uma rápida pausa e é tão rápida que você nem vai perceber, não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural, falando hoje de voluntariado, solidariedade, com a Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES, e Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. Você é quase um predestinado, né? Você sabe disso. Vitor Graça, diretor da Abrinq, é uma coisa fofa. Eu queria tocar num assunto que eu tomei conhecimento recentemente, de um movimento que vem dos Estados Unidos, começa a chegar no Brasil e espero que, se funcionar, venha com força, que é o capitalismo consciente, mas ele é muito amplo como conceito. Queria citar aqui um fato. Uma empresa de sapatos nos Estados Unidos passou, a proposta dela é a seguinte, volta, como é difícil arrecadar dinheiro, né? Então uma ONG depende da arrecadação de dinheiro, precisa do voluntariado, isso passar o pires é uma coisa complicada. Então uma forma de você conseguir dinheiro constante é você agregar valor ao seu produto de uma forma consciente. Então a pessoa vende um sapato, a cada sapato vendido, ela doa um sapato. Então, quando eu compro este sapato, eu não estou comprando apenas a marca. Ou esse sapato é ótimo porque ele ajuda o meu joelho. Eu estou comprando, eu estou fazendo a minha doação em paralelo. E isso parece funcionar na teoria, porque o que eles arrecadaram de dinheiro e conseguiram doar em sapato foi fantástico. O mesmo acontece com uma empresa de óculos também, né? Compra um óculos e vende e dá-se um outro óculos para as pessoas. Paula, acha interessante esse um caminho, como também se ampliar a forma de ajudar as pessoas? Acho que sim, Marina. A questão e essa preocupação também do consumidor de fazer um consumo mais consciente, né, e consumir algo que pratica algum bem, não só o ato de consumo, é muito interessante. Mas vai um pouco além, né? Tem os negócios sociais que são negócios que já nascem com o propósito de fazer uma transformação social. Então, além de ser um negócio que vai gerar rentabilidade para os seus acionistas, para os seus donos, eles têm como obrigação gerar um impacto social. Isso é uma coisa que está surgindo no mundo inteiro. O Brasil é um celeiro interessante para esse movimento. Algum que chame a atenção dentro dos negócios sociais? Tem a Vivenda, não sei se você conhece, é um projeto de reforma de casas populares. Tá, eu acho que a gente já citou quando a gente fez um programa sobre isso aqui, tá? Que a gente inclusive falou do teto. Porque eu acho que esse é uma área bem interessante e tem vários outros surgindo aí nessa linha de tentar criar um produto que dê valor para a sociedade. Tá. O que eu acredito de verdade é que se isso for levado, e o exemplo que você deu, muitas vezes a gente chama de marketing relacionado à causa, né? Então eu lanço um produto, a própria Havaianas já fez isso no passado, né? Eu lanço um produto que ele sustenta uma causa social, parte do recurso vai para uma organização da sociedade civil. A McDonald's faz isso, né, com o dia do Big Mac. E você tem várias outras empresas que praticam esse, que a gente chama de marketing relacionado à causa. É que você citou marcas, a gente vai lançar agora em outubro com a SC Johnson,
R$1 milhão para a área de educação da Fundação Abrinq. Olha que legal, Então, parabéns. Bem bacana. A gente tem um programa, Empresa Amiga da Criança, né, que empresas são reconhecidas por não ter trabalho infantil e por fazer alguma coisa por crianças. Tem alguns marketing relacionados à causa que a gente tem feito, mas essa realmente foi, no momento que nós estamos, a gente ficou muito feliz. Olha que bom, parabéns. Parabéns aos envolvidos, né? Tem que dar espaço a isso, é óbvio, claro, temos que falar. Mas além disso, e tem também o Sistema B, que é como se fosse uma certificação de empresas que têm uma atuação socialmente e ambientalmente responsável. Então você tem todo um critério. No Brasil a gente tem uma única grande empresa que é certificada, que é a Natura, mas isso começa a ser um movimento. Uma série de pequenas e médias empresas se engajando para ter essa certificação, se posicionando de uma outra maneira na sociedade. Tá. O que eu espero é que isso se espalhe, né? E que as grandes empresas brasileiras adotem isso como uma prática. Tem, inclusive, foi lançado nos Estados Unidos, um protocolo para medir o seu impacto socioambiental, né? Tem o Natural Capital Protocol, chama aqui capital natural, né? É verdade, sim. Tem o protocolo de capital natural e tem o protocolo de capital social. São 2 protocolos que você segue, onde você tenta avaliar qual o seu impacto na sociedade social e ambiental e reportar isso de uma forma clara e transparente. Tá. Eu acho que esse é um movimento muito potente. Olha que interessante. Que pode, porque se a gente transformar a ação das empresas, tem empresas que são maiores que países, né? Sim, claro. Aí sim a gente vai ter uma transformação em escala, né? E a gente vai ter o mundo melhor que a gente tanto quer, né? E falando de voluntariado, que eu acho que também é importante que essa empresa não seja só uma doadora, né? Sim. Que ela participe do programa, a gente monta comitês diretores, né, para você poder fazer uma troca daquilo que você está fazendo, ficar muito transparente, né? Aquele recurso, qual o benefício que está, os resultados, né? O IDES mostra muito isso, o retorno sobre o investimento, né? Os resultados não só para as crianças ou na área social onde ela atua, mas o retorno do investimento que foi feito, né? A palavra de ordem é engajamento, né? Engajamento. Eu ia falar transformador, né? Tem que ser um ator transformador, mas envolve tudo isso. Agora, a gente abre o programa dizendo, eu abri o programa dizendo que é como se fosse um doping. Porque você se envolve, você se engaja, você é transformado por aquilo. Mas a pessoa que nunca fez isso e nos assiste em casa, está vendo no computador, no celular, sabe lá Deus onde, como é que a gente faz ela se coçar? Como é que a gente convence ela ou mostra para ela que ela vai ganhar muito se ela começar a se engajar e ajudar o outro? Vou deixar o Vitor responder. Eu sempre faço uma sugestão para os meus amigos. Acho que a primeira coisa é você escolher uma causa que você se identifique. Sim. Né? Porque às vezes tem criança, tem meio ambiente, tem várias... E se você não tiver muito envolvido, evidentemente que todo mundo se sensibiliza com criança, todo mundo quer salvar o mundo, mas qual é a causa que te fala mais ao coração? Escolha essa causa, primeiro de tudo. E hoje tem muita informação, procure uma organização que também seja do jeito que você imagina, né? Tem vários tipos, né? Procure uma transparente, né? Uma que possa abrir a participação, e a participação nem sempre é ir até a organização, às vezes é acompanhar nas redes sociais o que está sendo feito, cobrar, né, trocar informação. Então, acho que assim, escolher uma causa que você se interesse, ou que você tenha uma afinidade, e depois uma organização que também seja no tipo que você se interesse, não só, né, em São Paulo, hoje acho que tem muitas organizações, Pernambuco tem muitas organizações, no Norte agora tem muitas, para você também estar próximo, né, não pegar uma coisa só pela região, pela causa, mas escolher. Né? É um momento que você tem que pensar. Peça as informações, escolha a causa, escolha uma organização. Acho que é o primeiro passo. E falando em sentimentos imediatos, quer dizer, uma pessoa quando ela começa... eu falo por mim, quando você ajuda, quando você faz alguma coisa boa, é uma sensação tão alegre, é quase que egoísta, porque você está ajudando o outro, mas você está, caramba, é gostoso, né? Eu não sei o que gera quimicamente dentro da gente. Tem estudos, inclusive, que mostram que essa prática de ajudar o outro tem um efeito químico no corpo que dá essa sensação de bem-estar. Olha só. Então, já existem estudos que mostram que praticar o altruísmo faz bem para a saúde. Vamos enumerar. Você que está em casa, você vai quimicamente ficar feliz, né? Ok, né? Depois, você pode ter, se você for empresa, você pode ter algumas isenções fiscais. Então, você não está fazendo por amor, está fazendo por dinheiro, também está valendo, em parte, né? De repente, você se engaja de algum jeito. Vai ter retorno de imagem. Vai ter retorno de imagem, olha que prático. Agora, tem a coisa da alma, para aqueles que acreditam. Algo acontece com ela e não é químico, porque você começa a ficar feliz. Você vê o sorriso no outro, você vê que a coisa começa a andar, você vê que a causa melhora. Tem a dor de cabeça também, porque você começa a ficar bravo, porque você descobre que
Tem muita coisa para ser feita, né? Vocês têm relatos pessoais, assim, que vocês poderiam compartilhar de como foi quando vocês entraram nessa área? Porque é uma batalha constante, o dia a dia é difícil, mas em algum momento isso moveu vocês. Eu posso dar o meu relato, Por né? favor. Eu trabalhei em mercado financeiro, no lado Lugar negro. super amoroso. Lado negro da força. E aí, num dado momento, resolvi fazer essa transição de trabalhar no terceiro setor. E não foi fácil, foi difícil. Tinha uma maneira de trabalhar, uma maneira de ver as coisas. Eu acho que as coisas no terceiro setor, elas se movem de outra maneira. Tá. Você precisa ter mais paciência. A transformação do ser humano, ela é muito mais lenta do que quando você lida com recurso financeiro, né? Que ou tem rentabilidade ou não. É muito simples. Exatamente. E então foi um processo de aprendizado, mas é muito prazeroso. E você chegar em casa e falar, puxa vida, hoje realmente eu consegui dar um passo numa direção e que vai beneficiar muita gente. Isso é muito prazeroso e você termina o dia mais, né? Eu acho que dá um prazer que é difícil de transmitir. Mas eu acho que as pessoas precisam tentar, experimentar e aí isso leva a um engajamento perene, né? Você não consegue mais largar o osso. A gente só agradece o que você faz, viu, Paula? Vitor, você? Coincidência, né? Também trabalhava em banco. Ah, é? Banco de investimento. Lado negro da força. Hoje em dia o lado está melhor, né? Eu acho que os bancos entenderam que tem que ir também na área social. É uma adaptação, é muito engraçado. Quando você olha o financeiro de uma organização, você fala, não vai dar certo. Você olha uma organização que tem atendimento direto, você fica desesperado, não vai dar certo, mas as pessoas fazem dar certo. É incrível. Eu acho que os primeiros momentos em que eu comecei na área mais administrativa financeira, você olha, você fala, não é possível, mas a força das pessoas e a energia te levam para um lugar e as coisas acontecem. Aí, evidentemente, você tem filhos e começa a ficar um pouco mais interessado no assunto. Qualquer visita que você faz a uma organização é uma loucura, você sai de lá querendo mudar o mundo, você fica irritado por muitas vezes, é impressionante, mas a hora que você vê um depoimento, uma mudança, e a cada mudança a tua bateria recarrega e vamos em frente, né? E aí você quer levar todo mundo, você é o chato que fala com todos os seus amigos que tem que vir, que tem que fazer, que tem que participar, que tem que doar. O pessoal te tira do grupo do WhatsApp. E quando você vê uma criança, um jovem, né, que tem o seu caminho transformado por uma ação de uma organização, você fala, poxa, é isso, né? Você salvou uma vida ali naquele momento. E isso não tem preço. Isso né? não tem preço. Olha, é aquela coisa do ser útil, né? Como eu posso ser útil? Você tem uma coisa, você pode ajudar, por que não fazer isso? E você se recarrega vendo essas pessoas, a força dessas mães, a força desses pais, a força dessas crianças que estão passando por tanta coisa, dali a pouco te recebem sorrindo. Não tem presente maior. E você pode fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo pode fazer alguma coisa. Descubra o que você pode fazer. Você pode fazer alguma coisa, tá bom? E lembre-se, doar sangue faz parte desse processo. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. O programa voou hoje, mas o programa fica por aqui. Muito obrigada, Paula Janco Fabiani. Paula Fabiani, diretora-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. Eu peço que você continue com a gente, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no YouTube ou no portal da band.com.br, band.com.br. Mande os seus comentários e ideias. Eu sou a Marina Machado. Até a próxima.